Olá, queridos, a graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos numa série de estudos sobre o livro de Jonas, Antigo Testamento, profetas menores. O livro do profeta Jonas, eu tenho certeza que Deus tem coisas lindas para nos ensinar nessa manhã, nessa live, nesse devocional. Então abra o seu coração, deixa Deus falar com você, sempre lembrando que a palavra de Deus é viva, ou seja, ela tem a vida de Deus e ela é eficaz. Se nós aplicarmos no nosso dia a dia, ela funciona. Então abra o seu coração, vamos que vamos, aperta os cintos e vamos ler o texto sagrado, dar uma breve explicação e depois procurarmos aplicar isso no nosso dia a dia. Jonas capítulo 2, versículo 1 diz: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a tua corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se escorreram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que te votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Coisa linda, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Jonas capítulo 2, são apenas 10 versículos, né? E o nosso tema hoje é a escola de Deus no fundo do mar. A escola de Deus no fundo do mar. É interessante, os dois versículos, o versículo-chave, né? Os dois é Jonas 2:1, das profundezas da morte, clamei a ti, Senhor, e tu me ouvistes. E o segundo, que é importante nós memorizarmos, Jonas 2:7, quanto dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Então, capítulo 2 aqui é um ponto crucial da história do profeta Jonas. É o momento em que a fuga termina e a reflexão em Deus começa. É interessante que esse capítulo começa com está entre a oração mais incomum da Bíblia, feito de dentro de um grande peixe, provavelmente aqui uma baleia, é claro, que é um peixe gigantesco que é capaz de um ser humano ficar lá dentro, que se tornou uma cela divina, né? Uma escola de Deus no fundo do mar. E este não é um canto de vitória, mas um salmo de desespero que se transforma ao final em confiança, e é no lugar mais escuro, impossível, que Jonas finalmente se volta para Deus. Então aprendemos aqui que não importa quão profundo seja o poço na sua vida, em que você caia, ainda você pode clamar a Deus e Deus o ouvirá. Amém? Então, primeira lição, primeiro princípio que vamos aprender, o cenário da oração. Das profundezas para o alto, dos versículos 1, 3, 3a aqui, e do 5 ao 6. Primeiro, a cela divina, né? Jonas foi lançado ao mar, mas não foi para a morte. O grande peixe foi um instrumento de salvação e não apenas de punição. É interessante que Deus não estava afogando Jonas, estava preservando Jonas aqui. O ventre do peixe era uma espécie de útero de refúgio para o profeta e não um túmulo final da sua existência. Então, vemos uma descrição vívida aqui do abismo, né? Jonas usa uma linguagem poética, poderosa, para descrever o seu desespero. Primeiro ele usa o termo profundezas da morte. A palavra aqui no original hebraico é Sheol. Mesma palavra para lugar dos mortos, né? Ele se sentia como se já estivesse no fundo do poço, no fundo da morte.
O coração dos mares, no versículo 3, é a segunda expressão que ele usa. E ele estava totalmente aqui, imerso no problema, cercado por forças esmagadoras. Outra colocação que ele faz é correntes das águas, ou seja, ele se sentia arrastado pelas circunstâncias além do seu controle. E no versículo 3 ainda ele fala, tu me lançastes no abismo. Ou seja, Jonas aqui reconhece a mão soberana de Deus por trás de tudo o que acontecia na sua vida. Depois no versículo 5 ele usa o termo, as águas me cercaram até a alma. Ou seja, vemos aqui um perigo existencial, uma ameaça à sua vida por completo. E o abismo me rodeou, ele também usa no versículo 5, ou seja, a solidão e o desespero ali eram absolutos. As algas se enrolaram na minha cabeça, dizia ele. Uma imagem de ser envolvido pela morte e pelo caos que eles estavam vivendo. E fundamente das montanhas, ele diz no versículo 6, ou seja, o ponto mais baixo possível, o chão do oceano. A aplicação aqui para nós de tudo isso que nós falamos é que muitas vezes Deus precisa nos levar ao fundo do poço, para que olhemos para o alto, para cima. Os nossos ventres de peixe são lugares, muitas vezes, de reclusão forçada, onde finalmente paramos de fugir e começamos a ouvir a voz do Mestre. Segunda lição que aprendemos, segundo pontinho, o princípio, é o conteúdo da oração. Um grito de desespero e lembranças. Versículos 4 e versículo 7. Primeiro vemos a exclusão da presença graciosa, no versículo 4. Eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, disse Jonas. E esse é o cerne da sua angústia. A pior consequência do pecado não é a tempestade ou o peixe, mas o sentimento de estar excluído da presença e do favor de Deus. É interessante que Jonas preferia morrer a viver longe de Deus. De repente, no versículo 7, vemos um momento de clareza. Quando Jonas diz, quando de dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ou seja, a fé muitas vezes brota no terreno da fraqueza total. Quando as suas forças se esgotarem, sua memória espiritual, a memória de Jonas espiritual se acendeu. Ou seja, a oração é a respiração da alma que está se afogando. E para nós também continua sendo a respiração da nossa alma, né? Era o que já dizia Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja. A oração é a respiração da alma. Depois, no versículo 7, ao final, vemos o destino da oração. Quando ele diz, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Essa é uma declaração monumental de fé, uma fé vigorante, extraordinária, pujante. Mesmo no fundo do mar, Jonas crê que a sua oração atravessa as barreiras e chega diretamente ao trono de Deus, no santo dos santos. Ele entende que a distância geográfica é irrelevante para um Deus que é onipresente. E a aplicação para nós hoje é que a oração não depende do nosso merecimento, mas sim da fidelidade de Deus. Mesmo em consequência do nosso pecado, podemos clamar com certeza, com quebrantamento, e Deus nos ouvirá. Terceiro princípio que aprendemos, a confissão da oração, a graça superior aos ídolos, né, aos deuses pagãos. Versículo 8. Um versículo de contraste aqui, chocante, né? Os que se apegam a vãos ídolos afastam-se de si a misericórdia. Ou seja, Jonas fala como um ex-idólatra. É interessante, aqui vemos uma aplicação poderosa. O maior idólatra da história não era um dos marinheiros, mas o próprio Jonas. Seu maior ídolo era a sua própria vontade, o seu nacionalismo exacerbado, o seu preconceito com os ninivitas. Ele se apegou a esses ídolos vãos e por isso quase perdeu a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Vemos aqui uma verdade universal. Este princípio é verdadeiro para todos. Quem abraça os ídolos modernos, seja o ego, seja o dinheiro, seja o prazer ilícito, seja as ideologias fanáticas, equivocadas, está na verdade rejeitando a verdadeira misericórdia que só vem de Deus. E a aplicação para nós hoje é que a oração de arrependimento exige que identifiquemos e abandonemos os nossos ídolos.
O que você tem valorizado mais do que a obediência a Deus? É uma perguntinha que eu quero deixar aqui ao seu coração. E o quarto princípio, a quarta lição que aprendemos é o voto da oração, o compromisso renovado, no versículo 9. Vemos uma ação de graças como sacrifício, quando Jonas diz: mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Jonas aqui não está apenas pedindo, ele está prometendo uma adoração pública ao Senhor e tangível quando ele for liberto. A verdadeira gratidão se expressa em sacrifício e renúncia total. Entrega também total. O cumprimento do voto é o que nós vemos a seguir. Pagarei o que prometi, diz Jonas. Ele está se comprometendo a fazer o que originalmente se recusou a fazer, que era obedecer ao Senhor. A sua pregação em Nínive, em si, o pagamento desse voto foi prometido ao Senhor. E aí vemos uma grande confissão teológica. A salvação vem do Senhor. Repita comigo: a salvação vem do Senhor. Este é o clímax da oração e o tema central de toda a Bíblia Sagrada. Por quê? É a mais pura e profunda teologia. Jonas entendeu aqui que mesmo no fundo do mar, onde não havia ali qualquer hipótese de autossalvação, a salvação, palavra no hebraico aqui, Yeshua, um dos nomes de Jesus, é uma obra exclusiva de Deus, é um reconhecimento de dependência total ao Senhor. E a aplicação para a nossa prática é que a nossa adoração deve ser a resposta à salvação que recebemos como fruto da graça de Deus. O que você tem prometido a Deus em seus momentos de crise? Eu te pergunto aqui. Então cumpra os seus votos diante do Senhor. E o quinto pontinho, quinta lição, quinto e último princípio que aprendemos nesses 10 versículos de Jonas 2 é a resposta de Deus, a ordem de libertação no versículo 10. É interessante, a soberania divina no milagre aqui secundário. O texto não diz que o peixe ficou enjoado, diz que o Senhor falou ao peixe. O mesmo Deus que ordenou ao peixe para engolir Jonas, ordenou que ele vomitasse Jonas para fora dele. O milagre todo é controlado por Deus, do início ao fim. Vemos a obediência do peixe. O peixe obedece perfeitamente à voz de Deus, em contraste gritante com o profeta desobediente. Até a criação, queridos, inanimada, obedece ao seu Criador. A graça que dá uma segunda chance é o que nós aprendemos aqui. Jonas é vomitado em terra seca. Deus não liberta no meio do oceano para se afogar. Ele o coloca em um novo ponto de partida, um recomeço, um lugar de reinício no Senhor. A misericórdia de Deus nos dá oportunidades renovadas para daí então nós obedecemos a Deus. E aí vemos uma aplicação prática ao final. O capítulo 2 de Jonas é um manual de como Deus lida com um fugitivo. Será que você não tem fugido de Deus? Será que você não tem fugido da voz de Deus e do comando que Deus tem dado para você? Podemos extrair 3 aplicações principais aqui. Primeiro, Deus usa nossas crises para nos conduzir à oração. As celas divinas, doenças, perdas, fracassos, não são para nos destruir, mas para nos fazer parar, refletir e clamarmos ao Senhor. Então não desperdice o seu sofrimento. Como diz C.S. Lewis, muitas vezes a dor e o sofrimento é um megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Segundo princípio que aprendemos, a aplicação prática é o arrependimento verdadeiro. Reconhece que a salvação vem somente do Senhor. Vou repetir, a salvação vem somente do Senhor. Não existe autoajuda no reino de Deus. É sobre rendição, entrega, quebrantamento. Não é sobre autoaperfeiçoamento, é sobre a graça sobre nós. Não é por méritos humanos, mas sim pelos méritos de Jesus. Pela graça de Deus derramada sobre nós. Então, lembre-se disso. E a terceira aplicação, a liberdade é concedida quando a lição é aprendida. Eu vou repetir, isso é muito forte. A liberdade é concedida quando a lição é aprendida. Deus não nos liberta do nosso ventre de peixe apenas para aliviar o nosso desconforto, mas quando o nosso coração está verdadeiramente quebrantado diante de Deus
e pronto para obedecer ao Senhor. Então o desafio final para nós é: você está em algum ventre de peixe hoje na sua vida? Clame a Deus de suas profundezas, lembre-se dele, confesse seus ídolos, seus pecados, erros e falhas, faça um voto de obediência e declare: a salvação vem do Senhor. A mesma palavra que ordenou ao peixe que o libertasse pode ordenar a sua libertação, sua cura, seu milagre, a sua resposta hoje. Creia nisso em nome de Jesus. Que o Senhor nos ensine a orar até diante das mais profundas angústias. Que o Senhor nos ajude a ver o seu propósito redentor, mesmo em meio às celas mais escuras da vida. Que possamos, como Jonas, usar a nossa liberdade, não para fugir novamente, mas para finalmente cumprirmos a nossa missão, nosso chamado, a nossa vocação, o propósito pela qual Deus tem nos confiado. Em o nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana na presença de Deus. Você que está nos assistindo pelo YouTube, PR Giovanni, e o Igreja Casa na Rocha. O YouTube, PR Giovanni, agora você pode ser membro do nosso canal. Clique aqui, torne-se membro do nosso canal e você vai receber aulas de teologia exclusivas de um Instituto Bíblico que nós temos na nossa igreja, te capacitando melhor nas coisas de Deus e crescendo e florescendo no Senhor. Tá bom, querido? Então, não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. No link da descrição tem todas as informações do nosso ministério, os dias de cultos, o endereço da igreja, as informações para a contribuição. Se levante como um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos pela nossa vida, nossa casa pastoral e por esse ministério. Amém? Quero mandar um abraço para a Ana Paula Rossi, a Patrícia Genovei, vários irmãos estão aqui, Andréia Silveira, o arquiteto também Gazi, que está aqui sempre conosco. Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Que Deus seja contigo. Quero terminar orando pela sua vida. Pai, nós queremos encerrar essa live, esse devocional, ó Deus, aprendendo essas lições preciosas com a vida de Jonas. Como é linda a tua palavra, ela nos renova, ela nos vivifica, ela nos aviva no Senhor, ela nos alinha com o céu, ela nos coloca no prumo de Deus. Nos ajude, Pai, a contarmos os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio diante do Senhor. Que não venhamos a fugir do Senhor, mas possamos correr na direção do Senhor, na tua presença gloriosa, onde há plenitude de alegria, onde há delícias perpetuamente, onde a resposta, o milagre, a bênção estão disponíveis para nós. Pai, levanta o que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, traz a resposta, o milagre, a bênção, para aquele que está necessitando, Pai, opera, libera uma palavra de libertação, de cura, de bênção sobre aqueles que estão nos ouvindo, Pai, dos diversos rincões, diversos lugares que nos assistem, sejam agraciados, abençoados, tocados pelo poder de Deus. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Um ótimo dia. Não esquece de dar um like aqui, apertar no joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal PR Giovanni, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. Tá bom? Grande abraço. Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.